Já estamos de volta e agora chegou o momento de ficarmos bem informados. Vamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com o jornalista Ed Melo. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, a todos que acompanham a Astral TV. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. É meio de semana, quinta-feira, quarta-feira, o Ed Melo sempre por aqui, trazendo para vocês muitas informações, o giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Iniciamos falando sobre uma situação emergencial nos Estados Unidos. Antes das manchetes, eu quero dizer que um avião com 64 pessoas e um helicóptero militar com 3 soldados colidiram no ar de Washington, nos Estados Unidos. O jato da American Airlines partiu de Kansas e estava próximo do pouso. Não se sabe ainda o que provocou o acidente e autoridades dizem não acreditar que haja sobreviventes. Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar de Washington, na capital dos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, e a colisão aconteceu por volta das 21 horas pelo horário local, 23 horas pelo horário de Brasília. O avião da American Airlines transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. Já o helicóptero militar estavam com 3 soldados e a batida aconteceu quando o avião comercial se aproximava do aeroporto Ronald Reagan, que operava voos nacionais e sobrevoava o rio Potomac. Já o helicóptero fazia um voo de treinamento na hora em que colidiu com o avião. As 2 aeronaves caíram no rio Potomac, que fica nas proximidades do aeroporto, o que dificultou os trabalhos das buscas. Até a última atualização desta reportagem, 28 corpos haviam sido resgatados e 27 estavam no avião. 1 estava no helicóptero. Os bombeiros disseram que as condições no local são extremamente difíceis devido ao frio e ventos intensos. A temperatura em Washington na madrugada desta quarta-feira estava na casa de 4 graus. Havia inclusive placas de gelo. No início desta manhã, uma das caixas pretas foram recuperadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em comunicado que está monitorando a situação e pediu orações. Estou monitorando a situação e fornecerei detalhes à medida que surgirem. Portanto, avião comercial e helicóptero, infelizmente, colidiram em Washington e a maioria dos tripulantes faleceram. Mais informações vamos passando para você no decorrer da nossa programação aqui na Astral TV. Giro de notícias comigo, Ed Melo. A partir de agora, vamos falar sobre as principais manchetes do dia e da semana. Transações por Pix voltam a crescer na metade de janeiro, diz o Banco Central. O dólar segue em queda e fecha em R$ 5,86, menor patamar desde novembro. O MEC estende prazo para a matrícula de aprovados no SISU. Governo vai instalar posto humanitário em Belo Horizonte para receber brasileiros deportados dos Estados Unidos. A arrecadação federal batendo recorde após aumento de impostos. O Congresso inicia preparativos para a próxima eleição presidencial da Câmara e do Senado. A gasolina deve ficar mais cara a partir do próximo sábado, dia 1º. Putin diz estar aberto a negociações com a Ucrânia, mas sem dialogar diretamente com Zelensky. Lula sinaliza que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, assumirá uma pasta. Falamos também sobre o placar esportivo, as principais informações dos clubes de São Paulo, do Brasil e do mundo. E também temos uma curiosidade. Homem recebe 131 milhões por engano e devolve a quantia e, na sequência, cobra recompensa por honestidade. E ainda, previsão do tempo e agenda cultural. Estas e outras informações a partir de agora, comigo, Ed Melo, conectado com a notícia. Seja muito bem-vindo, são 11 horas e 12 minutos em São Paulo. Você é o nosso convidado especial, o programa Bom Astral com Edu Escarfon.
Eu, Ed Melo, trazendo para você as principais informações do dia. Você que nos acompanha pela astraltv.com.br, nosso muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva, dê um like, dê um joinha, clique no sininho e receba as notificações, todas as informações e notícias aqui da Astral TV. Falamos agora sobre o pagamento via Pix. Após uma onda de fake news de uma falsa taxação do Pix, o volume de transações voltou a aproximar-se da média histórica na terceira semana de janeiro. 2 dias entre 16 e 27 deste mês, o número de transferências totalizou 1,9 bilhões de reais, uma alta de 0,24% em relação aos mesmos dias de novembro, segundo as estatísticas do Sistema de Pagamento Instantâneos do Banco Central. Portanto, as movimentações do Pix voltando a acontecer por todo o Brasil. Falando em Pix, falamos em dólar. Dólar em queda. Após quedas consecutivas, o dólar fechou na última terça-feira em R$ 5,86, com uma variação de 0,73%. O valor, que atingiu o menor nível desde novembro, foi alcançado em meio aos temores com as tarifas dos Estados Unidos e com o desempenho da arrecadação de impostos federais no Brasil. Matrícula de aprovados. O Ministério da Educação estendeu o prazo para a matrícula dos alunos selecionados em primeira chamada por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A data final será na próxima sexta-feira, amanhã, dia 31, mas agora vai se estender até segunda-feira, 3 de fevereiro. Fique atento às chamadas do SISU, do Sistema de Seleção Unificada, e boa sorte! Falamos agora sobre os deportados dos Estados Unidos. O governo federal vai instalar um posto de acolhimento humanitário no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. A medida foi anunciada na última terça-feira pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, deportados dos Estados Unidos serão recebidos em Belo Horizonte de forma humanitária. Falamos agora sobre a arrecadação recorde. A arrecadação de tributos do governo federal bateu um novo recorde em 2024 e encerrou o ano com 2,709 trilhões de reais. É o maior valor registrado na história nos últimos 30 anos, segundo dados da Receita Federal, publicados na última terça-feira. Portanto, o Brasil com uma arrecadação de trilhões de reais e que possa ser investido ainda mais no povo brasileiro. Seja bem-vindo, são 11h16 em São Paulo, eu, Ed Melo, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, trazendo para você as principais notícias do dia. Falamos agora sobre as eleições no Congresso Nacional. A Câmara e o Senado começaram nesta semana os preparativos para as eleições das mesas diretoras, que ocorrem no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. No Senado, o pleito está previsto para iniciar às 10 horas da manhã. E a eleição deve começar às 16 horas na Câmara. Na ocasião, deputados e senadores vão eleger uma chapa para compor a cúpula de cada uma das mesas, o que inclui um presidente e um vice-presidente. Os mandatos terão duração de 2 anos, até fevereiro de 2027. Na Câmara já foram instaladas as cabines de votação com as urnas eletrônicas que serão usadas para eleger os membros da mesa. O voto é secreto e o Senado ainda discute se o pleito será por meio de cédula de papel ou eletrônico. Portanto, movimentações e eleições no Congresso Nacional. Falamos agora sobre o aumento de combustíveis. É isso mesmo, meu senhor, minha senhora, você que acompanha o Ed Melo aqui na Astral TV, vem aí aumento de combustíveis. O governo
a gasolina deve ficar mais cara em 10 centavos, é o que define o governo federal. Mais cara a partir do próximo sábado, dia 1º, nos postos do país. O reajuste do ICMS sobre os combustíveis com cobrança única em todos os estados e Distrito Federal começam a vigorar no sábado. A medida pode pressionar a inflação. Em meio à discussão, o governo federal para tentar frear os preços, principalmente os preços dos alimentos. No caso da gasolina e do etanol, a cobrança do imposto aumentará em quase 10 centavos, passando dos atuais R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, um acréscimo de 7,41%. Já para o diesel e biodiesel, a alíquota do imposto estadual subirá de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro, um aumento de 5,31%. Portanto, fique atento, meu amigo motorista, você que tem o seu veículo, você que trabalha como motorista de aplicativo, você que usa o transporte, todo o reflexo do aumento de combustível acaba alcançando os trabalhadores. No próximo dia 1º, vem aí mais um aumento de combustível. Vamos falar agora sobre o acordo para o fim do conflito na Ucrânia. Movimentações que acontecem por todo o mundo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o seu país está disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de manter conversas diretas com o mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky, considerado ilegítimo pelo líder russo. Eu escolherei pessoas para participar, disse Putin na última terça-feira, sugerindo que não se envolveria pessoalmente neste cenário. Querem encerrar o conflito, mas não querem falar com as lideranças. Vai entender, não é isso? Esperamos que tenhamos esta movimentação e negociação na Ucrânia para que o nosso mundo e o nosso país tenha um pouco mais de paz. Falamos agora sobre os movimentos no Ministério. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou a presidente do seu partido, o PT, Gleisi Hoffmann, sobre a possibilidade de assumir um ministério. Na reforma, que deveria ser iniciada a partir da próxima semana, com o fim das eleições para o comando da Câmara e do Senado. Ou seja, pós-eleição Câmara e Senado, o presidente Lula pretende conversar com Gleisi Hoffmann sobre os novos ministros e o seu ministério. Em uma das conversas, Lula afirmou que o nome de Gleisi Hoffmann vinha sendo defendido no ministério. Ainda segundo relatos, o presidente perguntou se ela gostaria que esta hipótese acontecesse. E a presidente do PT teria dito em resposta que o presidente da República não convida, manda, mas lembrou sua atuação nas redes sociais, com críticas diretas à política conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Giro de notícias comigo, Ed Melo, deixando você ainda bem mais informado nesta quinta-feira, 11 horas e 21 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo à Astral TV, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu, Ed Melo, toda semana dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, convidados para lá de especiais e sempre muitas informações. Falamos agora sobre o nosso placar esportivo. Você sabe que ontem o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0 no Moisés Lucarelli, em Campinas. Debaixo de uma forte chuva, o Timão venceu com gol de Thales Magno, Thales Mágico, 1-0 para o Corinthians. O São Paulo venceu a Portuguesa por 2-1 de virada no estádio do Pacaembu. O Palmeiras empatou terça-feira 0-0 com o Bragantino e o Santos perdeu para o São Bernardo. O Santos que espera Neymar entre hoje e amanhã. Falamos também que o Cruzeiro se reúne e abre conversas pelo técnico português Leonardo Jardim. Ancelotti afirma que irá entender se Vini Júnior vai deixar ou não o Real Madrid. Falamos também sobre NBA. Anthony Davis conduz o Lakers à vitória e ultrapassa o recorde de Shaquille O'Neal. Neymar irá usar a camisa 10 de Pelé dos Santos e tem data e local para ser apresentado.
deve ser a Vila Belmiro, após ter o retorno ao Santos confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira. O Palmeiras somente empata com o Bragantino pelo Paulistão e o São Paulo tem opção para renovar com o goleiro Rafael, mas o staff tenta contrato longevo. Fracasso no mercado e vaias aumenta a pressão por reforços no Palmeiras. Piquerez, o lateral esquerdo, está de volta após 6 meses e acirra a briga na lateral do Palmeiras. Neymar só assinará contrato de 180 dias com o Santos. O desejo é voltar à Europa. Seja bem-vindo, Neymar, e que possa ainda mais acrescentar ao futebol brasileiro. Seguimos com o nosso giro de notícias, são 11 horas e 23 minutos em São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanha, também através da astraltv.com.br. Falamos agora sobre uma curiosidade, cobrança por honestidade. Veja só, um motorista autônomo de Tocantins, aqui no Brasil, recebeu nada mais, nada menos que 131 milhões de reais em sua conta do banco por engano, devido a um erro operacional da agência que depositou esse valor, mas devolveu a quantia imediatamente. Agora, ele move uma ação contra a instituição, pedindo 10% do valor total que depositaram na sua conta, ou seja, equivalente a 13 milhões de reais, e segundo o homem, essa seria uma forma de acalmar o seu coração e recompensá-lo pela honestidade de ter devolvido o valor. O que você acha? Você devolveria? Giro de notícias comigo, Edmelo. Informações, curiosidades, você sempre muito bem informado dentro do programa Bom Astral com o Edu Escarfon. Falamos agora sobre tempo e temperatura. São Paulo chovendo quase que a semana inteira e isso vai ocorrer até o próximo domingo. Fique atento. Nesta quinta-feira, hoje, temos 27 graus de máxima de temperatura e a mínima foi de 21. 90% de possibilidade de chuva, umidade a 79% e ventos a 11 km por hora. Alerta laranja, com pancadas de chuva para esta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a máxima será de 26 graus, a mínima será de 21. 80% de possibilidade de chuva e umidade em 81%. Ventos a 11 km por hora, também com tempestade intensas, raios e trovões. Fique atento. Sábado, nesse final de semana, a máxima será de 24 graus com mínima de 20. 80% de possibilidade de chuva, umidade a 82% e ventos a 14 km por hora, também com chuvas fortes. Portanto, fique atento, você que está em São Paulo, região sudeste, Minas Gerais, fique atento com chuvas e trovoadas. Aproveite para utilizar o seu guarda-chuva, capa de chuva, não avance em alagamentos, regiões onde a água está parada, empoçada, não avance com o seu veículo, procure uma região um pouco mais alta para que você possa estacionar com segurança. No domingo, a máxima será de 27 graus com mínima de 20. 80% de possibilidade de chuva, umidade a 78% e ventos a 10 km por hora. Portanto, chuva durante todos esses dias entre quinta e domingo. Previsão do tempo aqui no Giro de Notícias. Lembrando você também que com queda de árvores também temos as quedas dos cabos elétricos que estão aí em todas as partes das principais capitais do mundo. E os especialistas dizem que num caso desse, é melhor que você não desembarque do seu veículo. Permaneça no carro que está isolado, com segurança, porque você corre o risco de choque elétrico ao desembarcar do veículo. Estando no carro, mesmo com os cabos energizados, você ainda permanece em segurança, aguardando o resgate. Portanto, fique atento neste momento. Janeiro é época de chuva, chuva forte e vários intempéries podem ocorrer. Giro de notícias comigo, Edmelo. Vamos finalizando as informações, mas falando antes sobre a agenda cultural em São Paulo. Finalzinho de janeiro, a agenda cultural começa a trazer grandes eventos mais uma vez, principalmente para a capital paulista. Temos shows no dia 31, agora amanhã, a Rochanejo com Murilo Huff no CTN. Temos também Ana Lu cantando Elis lá no Blue Note SP. Temos a palestra Acorda pra Vida
com Márcia Sensitiva aqui na Paulista, no Teatro Gazeta. Também dia 31 temos Menos é Mais, Ferrugem e Doce Encontro no Estância Alto da Serra. Dia 31 tem Nando Reis no Terra SP. 1º de fevereiro tem Martinália lançando o seu álbum Pagode da Martinália lá na Áudio, aqui em São Paulo. Também dia 1º tem Xande cantando Caetano no Espaço Unimed. Dia 1º também temos Let's Rock com Planet Hemp, CPM 22 e Raimundos no Estância Alto da Serra. Cinema vem com tudo. Já está aí em todos os cinemas do Brasil, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, Lobisomem, Luiz Melodia no Coração do Brasil, Maria Callas, MMA, Meu Melhor Amigo com o Mion e também Conclave e muito mais para você. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero nesse programaço Bom Astral com Edu Escarfon. Muito bom, ficamos bem informados aí com o jornalista Ed Mello. Agora, Ed, que história é essa? Então foi 1 milhão e pouco depositado na conta do rapaz aí por engano? É isso? 131 milhões, Nossa, Edu. muito mais então. O banco errou operacionalmente as funções, algum dígito a mais ou a menos em Tocantins, aqui no Brasil, e depositou 131 milhões. O coração do rapaz não resistiu e ele devolveu o valor completo, mas pediu 10%, em torno de 13 milhões e 100 mil reais, ele pediu para acalmar o coração por ter devolvido o valor. O que você faria, Edu, com 131 milhões na sua conta? Teria que devolver, né, gente? Temos que ser honestos, né? Verdade. E fazer a devolução. Agora, eu acho que seria de bom tom também, quem sabe, né? Algum presentinho para ele, né? Pelo fato da devolução, né? Um agradecimento. Mas aí, para você pedir um agradecimento num percentual específico, 10%, né? Aí eu já acho um pouco demais, Ed. Mas, de toda forma, né? Coisas que acontecem aí, né? A gente está repercutindo. E que legal, né? Interessante aí, né, o caso. O brasileiro, né, eu acho que ele é muito criativo, né? Pedir 10% do valor por conta de tamanha emoção, né? Sem sombra de dúvidas aí, eu acho um pouco demais. Mas de toda forma, já em relação à chuva, então é de quinta até domingo que nós precisamos tomar mais cuidado aí para sair de casa e ficar atentos, né, Ed? Isso, de quinta a domingo, temperatura amena entre 27 e 26 graus. Mas de quinta a domingo temos o alerta laranja, né, com questões de alagamento, chuvas fortes com trovoadas, chuvas intensas, principalmente no final da tarde, né? Em janeiro a temperatura começa alta e depois temos aquele impacto climático e temperaturas elas vão com essa velocidade dos ventos, com as chuvas, ela vai com grande intensidade, são 278 milímetros. É a porcentagem mensal, mas já temos essa porcentagem acima neste período aqui em janeiro. Edu, muita chuva até domingo. Então, cuidado, gente, para sair de casa, né? Fique atento nessas horas específicas de chuva para você não estar no trânsito, né? Em regiões que tendem a alagar. Vamos aí nos proteger ao máximo. Agora eu vou falar para você que está assistindo que o jornalista Ed Mello está com a gente aqui também com o programa Personalidades toda quinta-feira à noite. E hoje tem, inclusive. O que vai acontecer no programa de hoje, Ed? Hoje à noite, Edu, 9 da noite, nós vamos receber o arquiteto, empresário e urbanista, ele que também é CEO da 3 Uniformes, Igor Romão. Falando sobre o seu case de sucesso, o período com a empresa, quais foram as dificuldades, quais foram as evoluções e, é claro, é mais um empresário empreendedor dedicado ao seu trabalho que traz para nós no programa Personalidades todas as informações sobre como empreender com sucesso. 9 da noite, programa Personalidades com reprise aos domingos às 6h30 da tarde. Edu, eu espero por vocês, hein? Obrigado, Ed. Obrigado pela participação aí, mantendo a gente bem informado. E vamos segui-lo, gente, nas redes sociais, @EdMelloOficial, Melo com 2 L's. Segue lá e vamos acompanhar hoje à noite, às 21 horas, o programa Personalidades. Galera, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, pauta de espiritualidade. Márcia Europeia já está aqui com a gente e vai dar dicas para você lidar com os karmas amorosos. Então vamos entender como a espiritualidade pode nos apoiar nesse processo.
Intervalo é rapidinho, a gente já volta, não sai daí.